Estamos de volta a 1 mais ou menos 10 e hoje a nossa discussão é sobre a excreção de melatonina e de citrato na urina durante uma temporada de nadadores competitivos. Se você quiser ter o artigo está na descrição do vídeo, é um artigo bem bacana. Vou mostrar para vocês aqui como é que o artigo está todo rabiscado. Eu acho isso uma técnica importante para a gente aprender. A gente, à medida que vai lendo, vai fazendo as discussões a partir das outras coisas que você já leu e você vai anotando. Tá bom? Vamos lá. Esse artigo teve por objetivo avaliar o comportamento da melatonina e do citrato em nadadores de elite em resposta ao treinamento durante uma temporada competitiva. Dentro desses nadadores de elite, então, eles avaliaram 12 nadadores, sendo 6 homens e 6 mulheres, a idade média de 17 anos, com variação aí mínimo e máximo de 14 a 23 anos. É uma variação bem grande. Eu não acho que isso é muito bom em termos depois de interpretação dos resultados, mas é o que eles apresentaram de amostra. Eles classificaram esses atletas como de nível regional e nacional de elite. Possivelmente os atletas de nível regional são esses atletas mais novos e os nacionais de elite são os atletas mais velhos. Uma coisa bacana desse estudo é que esses atletas, apesar dessa variação de idade, eles vivem no mesmo centro de treinamento, então eles têm uma padronização na refeição e uma padronização também no horário de dormir. Isso não significa, lógico, que todo mundo dormiu exatamente no mesmo horário, mas eles têm uma política, uma agenda, uma organização que faz com que haja essa padronização na refeição. Isso é importante porque eles vão estar avaliando esses metabólicos, que são o citrato e a melatonina na urina, e a alimentação, a qualidade do sono pode influenciar. Então essa maneira de controlar até certo ponto outras variáveis vai fazer a gente entender que aquilo que a gente está medindo na urina se reflete ao máximo possível aquilo que foi realizado no treinamento. Pessoal, dentro de todos os modelos de periodização que eu já li aí na minha vida, esse é o mais maluco de todos. Ele faz uma confusão, na minha opinião, entre as fases, mas ele faz, por outro lado, ele faz uma descrição muito boa, que por mais que o nome não faça sentido diretamente para a gente consegue entender o que aconteceu em cada uma das fases. Isso é importante em termos de artigo, porque a gente quer entender o que foi oferecido aos atletas. Por que eu estou falando que os nomes não fazem muito sentido? Porque olha as fases que ele colocou. Ó. Primeira fase inicial, depois de 2 semanas, depois uma fase que ele chamou de básica de 8 semanas, depois o que ele chamou de macro 1, que teve entre 10 e 12 semanas, depois polimento, 6 a 8 semanas, e o macro 2, de 7 a 14 semanas. Então, assim, bem confuso, né? Porque geralmente o nome macrociclo é o nome maior e depois essas fases estão englobadas dentro dele. Aqui ele não fez isso. Resumidamente, para vocês entenderem a temporada. As temporadas, os momentos aqui mais desgastantes em termos de volume ou de intensidade foram que ele classificou, né? Foram o macrociclo 1 e o macrociclo 2, principalmente o macrociclo número 2, não só porque nesses momentos eles tiveram maior oferta de estímulos de mais intensidade, mas porque o macrociclo número 2 ele teve quase o dobro da quantidade de horas diárias de treinamento. Então, e a quantidade de sessões por semana também. Então, só para vocês entenderem, lá na fase inicial a duração da sessão de treinamento era de mais ou menos 3 horas e meia. Isso se manteve na fase básica, macro 1, polimento. Quando chegou no macro 2, a duração das sessões daquele dia era de 7 horas. Então, os indivíduos tinham ali 7 horas de treinamento por semana. Em termos de objetivos de treinamento, como eu disse para vocês, eles passaram de um período onde os estímulos eram realizados mais em baixa intensidade, eram mais longos, principalmente na fase inicial e na fase básica. Quando ele chega aí no macrociclo 1, os estímulos já são próximos do máximo, eles querem estímulos ali onde a concentração de lactatos chegassem por volta de 12, isso também no polimento. Quando chega no macro 2, o volume de treinamento aumenta bastante e a intensidade continua alta. Então essa temporada teve 42 semanas de duração, eles realizaram na maior parte do programa 6 sessões de treinamento por semana e 21 horas de treino por semana. Quando chegou naquele macro 2, que eu falei para vocês que foi o mais intenso de todos, eles realizaram 12 sessões de treino por semana
e cerca de 42 horas de treino por semana. Então olha como é que aumentou o volume de treino. Como é que foi essa avaliação do citrato da melatonina? Em 5 momentos da temporada, eles fizeram a coleta da urina antes de dormir, então à noite, exatamente antes de dormir, e depois ao acordar. Qual era a intenção com essa coleta de urina? A urina da noite, logo antes de dormir, ela era um indicativo do dia daquele indivíduo, do quão estressante foi aquele dia, do treinamento daquele dia. E a urina, ao acordar, até certo ponto, era um indicativo do período da noite, o quanto que ele pôde ou não recuperar o indivíduo. Então, o quanto que aquela noite de sono pôde ser recuperativa ou não. Então, eles fizeram essa coleta de urina no final da fase inicial, que era de 2 semanas. Na fase básica, eles fizeram mais para o início, na segunda semana da fase básica. Isso eu acho que é ruim, porque olha só, do final da fase inicial para a segunda semana da fase básica, você tem só 2 semanas de treinamento. Então você não tem ali um filme, né, de como foi realmente essa fase básica de 8 semanas. Você fez o teste muito no início. Não sei exatamente por que isso aconteceu, mas todos os outros momentos de coleta de urina ele fez no final da etapa. No macro 1 fez no final da etapa, no polimento fez no final da etapa e no macro 2 ele fez também ao final da etapa. Ele não destaca isso, mas eu trago isso de destaque para vocês, para a gente entender exatamente o que ele está medindo, né? Então, mais uma vez, ele fez a coleta de urina antes dos atletas dormirem e quando os atletas acordaram. O interesse deles, dos autores, era fazer o controle da melatonina e do citrato. A melatonina é um hormônio, então eles não conseguem medir isso diretamente na urina. O que eles fizeram? Eles mediram a quantidade de um metabólito da melatonina, que é o 6-sulfato-oximelatonina, e um metabólito do citrato, que é o ácido cítrico. Por que essas duas substâncias? Porque até certo ponto eles consideram que a melatonina pode ser um indicador do estresse do treinamento. Então, quanto mais estressivo tiver sido aquele dia de treinamento, maior vai ser o valor da melatonina à noite. Por que isso? Porque a melatonina é produzida pela glândula pineal e a glândula pineal é inervada pelo sistema simpático. O estresse do dia natural e o próprio exercício, que é um estresse, vai aumentar a estimulação simpática para melhorar a frequência cardíaca, para aumentar a frequência cardíaca, para poder realizar a contração muscular. Só que ao mesmo tempo você está estimulando a glândula pineal. A consequência disso, então, é a maior produção de melatonina no final do dia. Porque, na verdade, o seu pico tem que acontecer à noite, quando a gente está dormindo. Ela é aquele hormônio que, à medida que escurece, ela ajuda a trazer aquela sensação de sono para a gente. Então, seu pico mesmo é durante a noite. E, por outro lado, o citrato, eles consideram que pode ser um indicador de recuperação metabólica. O citrato está relacionado à capacidade ou à exigência de produção de energia oxidativa. Então, eles acreditam, né, a gente vai ver isso daqui a pouco, nos momentos onde tem maior exigência de produção de energia de forma oxidativa, ou seja, nos momentos onde nas fases de treinamento onde a exigência aeróbica é maior, esse valor de citrato deveria ser maior. Nos momentos onde a gente tem treinos mais intensos e menos duradouros, né, com menor volume e menor exigência ou necessidade do sistema oxidativo, essa concentração de citrato, ou na verdade do ácido cítrico na urina, deveria ser menor. O que eles acharam aqui de principais resultados? Vamos falar primeiro da melatonina. Então, toda vez que eu estiver falando de melatonina, pessoal, na verdade eles mediram, como eu disse, o 6-sulfato-oximelatonina. E quando eu estiver falando de citrato, na verdade eles mediram o ácido cítrico, mas só para ficar fácil a gente entender. Então, o que eles encontraram? Que a melatonina noturna, em todos os momentos da temporada, foi menor do que a melatonina matinal, na parte da manhã ao acordar. Beleza, normal. Por que normal? Porque, como eu disse para vocês, independentemente do estresse que tenha sido aquele dia, do estresse do treinamento, há uma tendência natural do seu pico de melatonina ser alcançado durante a noite. Tá? Então isso fisiologicamente é comum. A grande questão é o valor que a gente tem antes de dormir. E o que eles encontraram? Que na fase básica, que foi o segundo ciclo, foi o momento onde os atletas encontraram o menor valor de melatonina noturna. O que isso pode indicar para a gente? Poxa, Guilherme, a fase básica, você falou que veio depois da inicial. Os atletas já tinham um certo nível de treinamento, né? Já tinham se recondicionado, vamos pensar assim,
E não foi uma fase com grande intensidade ou grande volume. Por que isso aconteceu? O argumento dos autores é o seguinte: na fase inicial, que ele chamou, que foi aquela primeira, né, naquele primeiro momento de 2 semanas dos atletas de retorno ao treino, houve o organismo, né, o corpo entendeu esse momento como sendo de grande estresse, porque os atletas estavam voltando do período de férias. Então, mesmo que o treino tenha sido, vamos dizer assim, light, esse mesmo light foi estressante o suficiente para que os valores de melatonina nessa fase fossem maior do que na fase básica, onde os atletas já estavam mais condicionados. Então isso é um indicativo para a gente de quando a gente estiver iniciando um macrociclo, iniciando uma temporada, a gente deveria levar em consideração o tempo de que os atletas ficaram de férias, o nível de condicionamento, de rendimento desses atletas, para que a gente possa realmente começar devagar. Dentro, inclusive, do modelo de periodização tradicional, esse primeiro mesociclo a gente poderia chamar de incorporação, né? Um mesociclo composto por microciclos com carga de treinamento relativamente baixa. Então a melatonina caiu dessa fase inicial para a fase básica, em função dessa exigência inicial que foi apresentada aos atletas, e depois ela cresceu cada vez mais. No macrociclo 1 ela cresceu, no polimento ela cresceu e no macrociclo 2 ela cresceu novamente. Legal, por que no polimento esse valor de melatonina foi grande? Porque apesar do volume de treinamento ser relativamente pequeno, a intensidade foi muito alta. Então o estresse de treinamento na fase de polimento foi muito mais em função da intensidade do que do volume de treinamento. E por que ele argumenta que no macrociclo 2 foi o maior momento aí de melatonina durante toda a temporada? Porque foi o momento onde ele descreve que houve maior junção, tanto de volume quanto de intensidade de treinamento. Então foi o momento mais difícil da temporada dele e por causa disso, então, a melatonina apresentou um valor maior. Então ele traz para a gente que a melatonina ela foi sensível o suficiente para poder ser afetada pelas diferentes fases de treinamento. Se a gente for pegar como referência aí a melatonina na parte da manhã, a gente vai encontrar que o seu maior valor aí com diferença significativa para as 4 fases anteriores foi no macro 2, e mais uma vez isso se deve ao que o autor descreveu como momento aí de maior carga de treinamento da temporada. Um outro resultado bem interessante que ele traz para a gente é a razão, a soma e a subtração desses valores na parte da noite e na parte da manhã, e ele faz a mesma coisa também para o citrato. Então, em relação à razão da manhã, do valor de melatonina na parte da manhã e na parte da noite, ele traz para a gente quanto maior for esse valor, melhor é aquele momento do treinamento. E ele encontrou isso mais uma vez na fase básica. Destacando aqui, como eu já disse, que na verdade ele pegou esse valor 2 semanas depois do início da fase básica, ele não pegou no final das 8 semanas. Por que isso acontece? Porque, como eu disse para vocês, o pico da concentração da produção de melatonina acontece durante a madrugada e a gente vai medir esse valor na parte da manhã. Quanto maior tiver sido esse valor na parte da manhã e menor o valor da noite anterior, significa que houve um equilíbrio entre o treino anterior e a produção naturalmente alta da noite. Então o maior valor foi encontrado na fase básica e o menor valor, mais uma vez, no macrociclo 2, que foi o momento aí com maior carga de treinamento. Em relação à soma dos valores, se a gente for somar o valor da manhã com o valor da noite anterior, mais uma vez a gente encontrou maior concentração no macrociclo 2, indicativo de maior carga de treinamento. Ou seja, apesar da grande produção noturna que foi positivo, o dia anterior foi tão estressante que fez com que a soma da manhã com a da noite fosse elevado. E se a gente fosse agora ver a diferença entre o valor da manhã para o valor da noite anterior? Mais uma vez o valor do macro 2 também foi maior. Por quê? Porque se a gente considerar que durante a noite, apesar da produção alta ser natural, a produção anterior foi grande, a produção da noite também foi grande, isso é um indicativo de estresse de treinamento. Vamos ver agora o citrato. O citrato, eles encontraram que a todos os momentos o valor noturno foi maior do que o valor matutino. Isso é um indicativo da grande exigência de produção via sistema oxidativo. Tá? Dentro dessa comparação, eles encontraram como menor valor na parte da manhã o valor de citrato na fase básica e na fase de polimento. Então olha que legal. Apesar dos nomes que eu falei para vocês que são diferentes daquilo que a gente está acostumado, eles encontraram
justamente nos momentos onde se esperava uma carga relativamente baixa de treinamento, uma maior recuperação do citrato. Então, na fase inicial, o citrato estava lá em cima, como eu disse para vocês, tanto noturno quanto diurno, em função de seu início do programa de treinamento. Na fase básica, ele conseguiu fazer uma redução significativa do valor da noite para o valor da manhã, ou seja, à noite o corpo conseguiu fazer essa recuperação do sistema de utilização do sistema oxidativo, e isso também aconteceu na fase de polimento, onde apesar da intensidade, a carga de treinamento ela é baixa. Como eu disse para vocês também, ele fez aqueles valores de divisão, de soma e de subtração. O que eles encontraram? Que o menor valor na razão manhã-noite é positivo, e esse menor valor aconteceu mais uma vez na fase básica. Então isso é um indicativo de que a produção na parte da manhã é relativamente pequena ao que foi produzido na parte da noite. Se a gente for considerar a soma dos valores da manhã com os valores da noite, um menor valor significa que houve uma capacidade de adaptação do sistema oxidativo à produção de energia. Então aquela necessidade de produção de energia já não é tão estressante para o organismo como era anteriormente. E o bacana é que isso aconteceu lá no macrociclo 1. Então ele passou pelas 2 semanas da fase inicial, pelas 8 semanas da fase básica, e isso conseguiu ser medido lá no macrociclo número 1. Então o corpo teve todo esse período para poder se adaptar àquela necessidade toda de produção de energia por via aeróbica. E a diferença, que a gente chama de aumento noturno, entre o valor da manhã para o valor da noite, todos eles foram negativos, e aqui a ideia é, quanto maior for esse valor negativo, melhor é esse indicativo, porque ela mostra para a gente uma capacidade de recuperação metabólica. Tudo bem? O que o autor traz para a gente de conclusão então? Que a melatonina e o citrato, eles são marcadores complementares que podem ser utilizados para acompanhamento da assimilação ao programa de treinamento. Lembrando mais uma vez que isso aí foi coletado por meio da urina. A melatonina, quando a gente realiza treinamento intenso, ela acaba alcançando um pico maior, porque ela é um indicativo da grande necessidade ou utilização do sistema nervoso simpático durante o dia, por causa do próprio treinamento. O citrato, nos períodos de carga moderada de treino, o valor dele tende a ser baixo, indicando uma capacidade adequada de recuperação. Por outro lado, quando a carga de treinamento é elevada, esses valores tendem a ficar altos, o que mostraria uma incapacidade, um prejuízo ou um desequilíbrio de adaptação.